tem vários detalhes, sabe? Você olha a Floripa Lixo Zero, você vai em Brasília, você vê que cada um tem uma ação diferente para tomar em questão do meio ambiente. Mas o que eu mais gostaria mesmo, que seria um sonho, é o que vocês me trouxeram para a gente falar. Campo e cidade. Quando a gente tiver um equilíbrio, eu não falo que a gente não tem equilíbrio, tem, porque o agro respeita o meio ambiente. Independente dos super radicais falarem que não, eu continuo batendo a tecla. Você deixou 20% do teu lote? Ou você construiu uma edícula no fundo onde era para ter umas árvores? Eu não deixei 20% do meu lote, mas a fazenda tem que deixar. Ué, qual é o significado disso tudo? Se eu estou incluso no agro, eu tenho que olhar agro também, e não só cidade. E mostrar para a molecada da cidade. São 22.500 alunos, se eu não me engano. Então eu tenho eles para ensinar muita coisa. Convencer eles de que, além de ser uma cidade sustentável, o nosso agro tem que ser olhado com um olhar diferente. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast do movimento Cultive Futuro. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Luiz Eduardo Cassuia. Tudo bem, Cassuia? Tudo bem, Josi? Muito obrigado por mais esse episódio. Estamos com um convidado super especial aqui hoje. Vamos falar de sustentabilidade na veia. Kenny Henke está fazendo um trabalho muito especial na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E antes de começar a apresentar o nosso convidado com mais detalhes, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores da Missão Vanguarda, que é a Essere, a Ouro Fino, a Biotrop e a Fibermax. E um agradecimento mais do que especial para o time da Corteva, que, como vocês podem ver aqui, é o nosso apoiador para a primeira temporada, a gravação dos primeiros episódios aqui na Bahia Farm Show. Então, o pessoal da Corteva gentilmente cedeu o espaço aqui para gente. Então, muito obrigada também, Corteva. E vamos, então, apresentar o nosso convidado especial, que é secretário de sustentabilidade atualmente aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães, né, que é a capital do agronegócio. Você que é de outra região, para conhecer melhor, né, aqui na Bahia. Ele também já foi secretário de Agricultura, já foi vereador representando o agro aqui na região. Também já tem experiência, né, há 16 anos, como proprietário de revenda de insumos. Então, alguém que conhece o agro por dentro e que, por isso, representa tão bem, né, essa categoria aí junto com o poder público. E estamos falando, então, com o Kenny Henke. Tudo bem, Kenny? É um prazer ter você aqui. Prazer, muito obrigado. Quero agradecer a chance de estar aqui com vocês. Eu acho que é um tema mundial, é algo que todos estão falando, e nada melhor que aqui dentro de uma das maiores feiras do mundo, né, a gente poder falar sobre esse tema e a inclusão dessa questão sustentável dentro do agronegócio, né? Falar de Luiz Eduardo. Então, imensamente feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. E eu vou pedir para você começar, Kenny, falando um pouquinho da sua história, né, de como você veio a se tornar secretário de sustentabilidade e depois pontuar o que exatamente a Secretaria de Sustentabilidade coordena dentro do município. Certo. Bom, a história é bem longa, né? A gente já tem uma história, sim, a minha família como a sua aqui na região, mas eu sempre fui do comércio, do agro envolvido. E um dia eu me desafiei, até foi um desafio junto com meu pai, de participar da política. Foi quando eu fui eleito representante do agro aqui pela Câmara Municipal de Luiz Eduardo, né? E depois desse desafio de 4 anos, onde a gente já tinha dito desde o início que não iríamos para a reeleição, eram 4 anos para mostrar trabalho e mostrar que dava para fazer algo diferente, né? Eu fui convidado a ser secretário de Agricultura do governo Júnior Marabá. Em 2021, eu assumi como diretor da Agricultura e durante 9 meses eu fiz um trabalho como diretor até assumir a pasta. Então, assumindo a pasta, a gente desenvolveu um trabalho dentro da agricultura familiar, né? O primeiro pensamento como secretário de Agricultura era: vou ser o secretário de Agricultura da 5ª economia da Bahia. Mas o trabalho aqui é diferente. A agricultura aqui tem, de larga escala, tem a IBA, tem a BAPA,
tem tantas entidades, tem um trabalho lindo. Então o trabalho era agricultura familiar. Então a gente desenvolveu um programa que eu digo que é um dos maiores programas sociais da agricultura familiar da Bahia, que é um trabalho para fazer as pessoas trabalharem. Isso é um programa social. Isso é algo diferente, né? Junto com a Captar, que é uma empresa privada do nosso município, e o nosso governo municipal. Então a gente desenvolveu um trabalho nesse longo período aí de 4 anos, que deu muito resultado, e no final do mandato o prefeito me convidou a aceitar esse desafio, que é a sustentabilidade, Luiz Eduardo, nosso meio ambiente. E nada melhor do que numa cidade que é agro, né? Como é histórico já, vem acontecendo, acho que 80% das vezes o secretário do meio ambiente do nosso município é linkado com o agro. Não para fazer a defesa, mas para trabalhar com coerência. Então, eu acho que foi essa a pegada desse novo mandato, a reeleição do prefeito. Estou aqui hoje já com 6 meses à frente à pasta. Não, não é comum. Não é comum, mas não digo que está errado. Essa vivência nossa aqui é uma vivência diferenciada, né? O que a gente vive aqui em Luiz Eduardo é totalmente diferente. O link pode existir. Não é errado também ter o link agro e meio ambiente, né? Para quando você está dentro de uma pasta dessa. O que tem que ter é coerência, né? Mesmo eu sendo o cara do agro, eu vou cobrar? Eu vou para cima? Eu vou fiscalizar da mesma forma? Eu estou apto a sentar e escutar as entidades para entender o que eles querem para frente? O que nós pensamos? Porque quando a gente fala em meio ambiente e sustentabilidade, a gente tem que pensar lá na frente. A ação de hoje vai me gerar algo, né? Não é um título agora, não é uma comemoração, um certificado de parede. É uma ação que lá na frente a gente vai colher um resultado bom, né? Assim como nós ainda nos julgamos muito por ações que a gente toma no dia a dia, ambientais, a questão de um costume que a gente tem de às vezes não separar um plástico de outra coisa, um detalhe pequeno. Quem está vindo resolvendo isso é a criançada, aí entra a educação ambiental, né? Mas entende que todas essas ações, eles que são os grandes fiscais nosso e do município, essa molecada que está vindo aí, eles lá na frente vão estar colhendo essas ações de hoje. Então, o link com o agro tem que existir porque nós vivemos o agro. A gente sai de Luiz Eduardo, poucos quilômetros, a gente já vê lavoura. A gente até, é uma dificuldade que eu tinha como secretário de Agricultura, falar muito em questão orgânica. O povo queria, o governo da Bahia gosta muito de falar, você vê muita mídia no Brasil e no mundo falando da questão orgânica, quanto custa mais. A gente sabe o quanto é difícil produzir. Não dentro do berço aqui. O assentamento aqui está envolvido com os pivôs, o grande agro, região de chácaras também. Então, eu, como secretário de Agricultura, falava, o que nós produzimos aqui é sustentável. Eu não usava a palavra orgânica. Raramente alguém vinha conversar comigo, já sabiam da nossa tratativa. Independente da forma como é conduzida, quem é muito radical, acho que essa palavra a gente vai falar muito aqui hoje do radicalismo. Sim. Eu sempre usei muito o sustentável. Eu preciso do equilíbrio, eu preciso do algo orgânico, sim. Um adubo orgânico para mim é bom, mas o complemento eu faço com o químico. Então a questão é a dosagem e o trabalho. Então a gente buscou esse sustentável dentro da agricultura. No programa Terra Gentil a gente falava muito disso e graças a Deus eu tive essa chance de assumir aqui hoje. Essa pasta está como secretário de sustentabilidade e mostrar aqui. Não é porque eu vim do berço do agro que eu vou favorecer ou vou lutar apenas por isso. Que as ações que nós estamos tomando dentro da cidade hoje refletem que a gente vai trabalhar para ambos os lados, campo e cidade, e também, na hora que tiver que fiscalizar, apertar um pouco a corda ou chamar uma entidade e falar, a gente precisa resolver, a gente vai fazer isso sim. Na verdade, eu acho assim até mais coerente ser alguém da agricultura, porque na verdade é a agricultura que faz o limite com os ambientes naturais, né? Então, se é a agricultura que faz o limite, nada mais inteligente do que alguém que sabe dialogar e que sabe o que acontece ali, né?
para conseguir conhece o processo, tanto para educar quem não é de uma fazenda e não sabe o tanto que uma fazenda precisa se preocupar com isso, até porque é lei, mas mesmo sendo, não é só por lei, né? O pessoal sabe que precisa do equilíbrio. Então, assim, eu acho que é mais coerente até, né? Deveria seguir essa orientação em outros municípios também, né? E conta pra gente, Kenny, o que vocês têm focado em termos de diretrizes, né? O plano que você tem seguido dentro dessa área. Porque quando a gente fala sustentabilidade, para quem é de fora, sempre acaba falando assim, a questão do uso de defensivos, já é a primeira coisa que vem à cabeça. Mas a gente aqui do setor sabe que às vezes nem é esse a grande questão, porque se você aplica o defensivo com todas as regras, a molécula ela acaba se degradando no solo, né? Às vezes o pior é aquele que aplica sem as instruções, sem a técnica correta, aplica demais. Muitas vezes, às vezes até agricultores que não têm essa assistência, que acaba sendo, né, infelizmente, os menores. Então, assim, quem está fazendo certinho sabe que aquilo lá vai se degradar, não é talvez essa grande a questão. Então, pensando nisso, o que vocês elencam dentro dessa pauta, né, que é o foco da sua gestão? Bom, o foco primeiro é esse link de mostrar, e como eu disse, zero radicalismo. Então, a gente abriu as portas da secretaria para conversar com todos. A gente precisa resolver muitos assuntos. É uma cidade que cresce muito rápido, é uma cidade que assusta o crescimento, e aí a gente pergunta, né, aonde a gente está destinando, o que a gente está fazendo? O que está sendo passado para as escolas? O que as crianças estão pensando no nosso município? A gente sabe que a gente anda hoje aí, a gente vai no sul, como a gente estava conversando aqui antes, a gente passa aquelas ruas que parecem um túnel de árvores. Tem uma cultura, tem uma tradição. A questão é aqui, que cultura Luiz Eduardo tem? Se tem uma miscigenação gigante, gente que veio do mundo inteiro para cá, do Brasil inteiro, para construir um agro, construir uma cidade, um império de uma formatação de crescimento rápido, exponencial, que a gente fala do comércio, do imobiliário. Então, o que a gente busca? A gente está buscando inovar. Né? Não adianta eu trocar o nome, tirar o nome meio ambiente, colocar sustentabilidade, só para carimbar um papel. Nós temos que ter inovações. Enxergar o município como um todo. Então, a gente olha as limitações não do PDD, o que a gente fala que é o Plano Diretor Urbano, mas sim do território do município, né? E a gente quer entender desde que você chega na cidade até quando você entra no município, até quando você chega na cidade. Que ações estão sendo tomadas lá também, né? A gente tem uma coisa que ninguém nunca falou, tem uma planta invasora hoje ali próximo ao rio, na entrada da cidade, que ela é muito radical, que ela acaba com tudo. Ela lança uma toxina no solo. Então, uma coisa que ninguém nunca viu. Então, daqui uns dias vai ter uma ação de retirada dessas plantas invasoras, que ela fica como uma árvore. Você passa, ela é a coisa mais linda. É um detalhe, na beira de um rio. Mas será que é só aqui no nosso rio? Ou ele está se estendendo, passa pela propriedade de vocês, do outro, né? Então, a gente tem soluções, mas a gente está pensando fora da caixa. Temos aterro sanitário licenciado no município. São poucos na Bahia. Um município desse tamanho, um estado desse tamanho, e a gente falar que são poucos. Tem ecopontos, tem destinações corretas. A gente está buscando o agro para vir para nós, para entender, vamos destinar todos corretamente? Vamos tentar fazer um link nessa estrada? Hoje, a maioria das nossas estradas vicinais são boas, pavimentadas. Será que a gente pode fazer uma linha, uma semana, um produtor traz, o outro traz um caminhãozinho da fazenda? A gente precisa destinar corretamente, porque a gente sabe que tem erros cometidos lá atrás. Lá atrás, quando começou a industrialização, quando começou o agro a crescer, o povo precisava comer, o êxodo rural, tudo isso soma. O povo que saiu do campo para vir para a cidade, algo deixou de ser produzido. Terras foram abandonadas dos pequenos e o grande começou a crescer. Então, onde era produzido alimento rápido, de 30, 60, 90 dias, virou soja, virou milho, virou algodão. E o jogo virou. E tudo isso veio para dentro da cidade. Veio a cultura, veio a forma de enxergar
o município, veio a forma de enxergar a educação ambiental, que é uma lei antiga, mas que pouco era praticada, até que o Ministério Público apertou a corda de todo mundo, e hoje são poucos municípios que cumprem uma ordem judicial, que é faça uma educação ambiental. O município de Luiz Eduardo cumpre esse TAC, cumpre essa legislação. A gente precisa ensinar, porque a quantidade de queimadas que nós temos aqui na nossa região, a maioria delas são culturais, são criminosas, se a gente falar assim. Intencionais é um problema. O descarte irregular, eu tenho lixo na minha casa, eu atravesso a rua, tenho um lote baldio, eu jogo, eu me livrei do problema, eu fecho o portão da minha casa e está tudo bem. Então, são coisas que vão criando um atrito entre um governo municipal, a população, quem vem de fora e olha aquilo. Então, como eu posso ser a quinta economia da Bahia se eu não estou pensando sustentável? Se eu não estou pensando o que eu quero lá para frente? Então, as ações, o que a gente pensa aqui para esse município é que nós temos que ser uma quinta economia também, quando se fala em recicladores, uma quinta economia também quando a gente fala em números de descarte, quando a gente fala em ações que vão gerar um futuro melhor para o nosso Brasil, para o nosso município e para o estado. Então, é isso que a gente pensa hoje aqui como sustentabilidade. Kenny, aproveitando a pauta, né? Você falou de aterro sanitário e é uma mensagem, né, para os produtores, para o pessoal que trabalha na zona rural hoje, né? Hoje já tem um processo para descarte do lixo que se tem nas fazendas, né? Então, tem uma questão do cadastro. Como é que funciona esse processo hoje, até para a gente alertar e conscientizar o pessoal de que tem uma oportunidade de se tornar sustentável já fazendo um trabalho que já está funcionando de fato, né? Está funcionando. Tudo que eu falar aqui não é uma cobrança, mas sim um alerta. Luiz Eduardo tem um território muito pequeno. O território do município é pequeno. Então, nossa zona rural é pequena. Nós estamos a 40 quilômetros aqui, tem São Desidério. Nós estamos no Bahia Farm Show. Se a gente, a pé aqui, caminhar um pouco, a gente está em Barreiras. E aí, eu que estou aqui com a propriedade aqui do lado, tenho que destinar corretamente o meu lixo orgânico, já que eu não tenho uma preparação. Eu podia ter uma composteira, eu poderia ter algo que eu utilizasse junto com os resíduos de um chiqueiro ou do curral, que eu fizesse um biogás, eu trituro isso tudo e vou fazer um biogás. Então eu estou destinando corretamente. Se eu não tenho isso, eu tenho que fazer o quê? Levar para um aterro sanitário. Antigamente era lixão, hoje é aterro. Mas como eu vou fazer para receber? Ou eu fecho o olho, ou eu faço a inscrição dele aqui como empresa, se ele tem que ter um CNPJ, tá? Ele vai fazer o cadastro de grande produtor de resíduo e o cadastro de transportador, porque ele vai ter que transportar isso da propriedade até lá. Mas aí vem o ponto. Será que a gente já fez algo? Se ainda nós não sentamos entre municípios para conversar. As entidades, e hoje eu agradeço aqui porque vocês estão sendo os primeiros porta-vozes dessa situação. É a primeira vez que está sendo falado sobre isso. Será que a gente vai sentar aí, babar para Fundação, Agrolem, né? Cultive, Futuro, será que a gente, sindicato, será que a gente vai sentar com o governo da Bahia e falar, queremos estar totalmente licenciados, autorizados dos mais próximos. Se eu tenho 10 produtores aqui que são da BAPA ou são da IBA, né, estão cadastrados com nós, será que que impacto financeiro isso vai gerar para mim também? Tudo isso tem que ser analisado. Quanto eu vou receber a mais de resíduo no aterro? Né? Será que eu posso? O Ministério Público me permite a gente fazer dentro da lei, fazer algo correto? Mas a gente não sentou para conversar ainda. Não é só sobre isso, é sobre algo que a gente também vai falar aqui, que é pneus, sobre resíduos que os recicladores andam buscando. Será que a gente está emitindo o documento correto? Será que a empresa que busca na minha propriedade só me dando um ofício, um papelzinho, dizendo que pegou tantos bags e tal, isso já serve para mim? Será que isso foi a destinação correta, mesmo sabendo que a empresa de reciclagem faz o correto? Prensa, vende. Aqui não existe nenhuma empresa que ainda tritura, que faz o blend ou que faz o polímero. Eles só compactam e vendem no peso, mandam para fora.
eles estão fazendo correto. Eles fazem, eles vendem para o pessoal correto. Mas o produtor está se resguardando, pegando o documento correto. Se ele é cadastrado no nosso aterro, ele sobe na balança, pesa na entrada, pesa na saída, recebe o documento. Isso é válido. Eu novamente entreguei o meu lixo orgânico no local correto. Então está na hora de sentar e conversar. Não é dando alarde para que um INEMA, um IBAMA ou uma secretaria eles abriram os olhos. Não, os olhos estão abertos. Meio ambiente e sustentabilidade se fala todo dia. Essa feira só está falando disso também. Ela fala do agrosustentável. Então, para ser sustentável, eu preciso fazer o passo a passo. Uma empresa dentro da cidade é cobrada sobre todas as condicionantes da sua licença. E são várias. Até a questão social. O que eu estou fazendo pelo social? Porque a minha empresa gera um impacto. A minha fazenda também gera um impacto. Será que eu posso equilibrar fazendo uma função social, algo legal? Então, isso sim tem que ser sentado e conversado. Porque às vezes eu concordo que está sendo muito cobrado de quem produz. E eu não falo só do campo, eu falo da cidade também. Estão repassando, estão terceirizando um pouco a resolução. A gente paga imposto, a gente cobra, a gente vota, escolhe o nosso político. Mas a terceirização está vindo. Mas tudo bem, se ela veio, vamos fazer da melhor forma possível? Sim. A melhor forma possível é vocês sentarem com a Secretaria de Sustentabilidade, Agricultura, com o governo municipal, com as entidades. Existem tantas formas de se resolver esses assuntos que é a melhor coisa do mundo. Então, sobre a questão do aterro, está na hora de se juntar aqui os nossos municípios que fazem a divisa com o Luiz Eduardo, sentar, conversar. E como eu disse, hoje eu sou grato porque é a primeira vez que a gente está falando sobre isso. Olha que legal. E só para entender, então, a questão da regulamentação de resíduos, ela já é ok, né? Já existe toda uma regulamentação para as fazendas e tudo destinar a isso. As fazendas já estão com movimento e o que falta, então, é esse local para que isso seja tratado corretamente. Só para entender o resumo da... A legislação existe, a cobrança já existe. Não está sendo cobrado tão firmemente, mas não é isso que é a minha posição. A minha posição é que existe cobrança, mas existe o meu eu. Você está fazendo a sua parte? Conscientização. Penalidade, é isso? Pode existir, ela pode acontecer a qualquer minuto. É por isso que a gente precisa resolver o mais rápido possível. Só que aqui, depois do Cerradão, um pouco para frente, nós já temos também Riachão das Neves, não é isso? Outro município. Riachão não tem aterro, se eu não me engano. Posso estar enganado. Mas será que eu tenho uma central de recolhimento de pneus? Será que eu tenho alguma empresa ambiental que presta serviço para o município? A secretaria está preocupada? Barreiras. Quais são as ações que Barreiras está tomando em relação aos agricultores? Então, eu não digo que o Luiz Eduardo está à frente. A gente está dando nossos passos, mas eu não estou comparando. Eu estou chamando todos para sentar e resolver. O agro é de todos nós. Do Rio São Francisco para cá se chama Oeste da Bahia. E todos precisam sentar para conversar. Por quê? Se eu fosse produtor rural hoje, eu só ia entregar um pneu usado inservível se eu tivesse o quê? Se eu tivesse um MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduo. Então eu tenho que emitir ele para alguém que tenha o local apto a receber, que é um barracão licenciado. Se eu fiz isso, eu sei que dali para frente o município ou a empresa vai destinar corretamente o pneu para o destino final dele, que é reciclar, encerrar, que seja numa fornalha, que seja virando pó, que seja separando o arame do nylon, da borracha, até um óleo é extraído disso tudo. Então são 4 ou 5 resíduos que saem num pneu. Então eu não estou cobrando da empresa o meu MTR, se eu sou registrado no CINIR ou não, que é o Sistema Nacional de Informação de Resíduos. Então olha aonde está chegando o negócio. Então o que eu estou fazendo? O único posicionamento que eu vejo hoje assim, alinhado, buscando, é quando se fala algodão. Quando se fala algodão, né, eu vejo um pouco o caminho assim, como o pessoal muito fala, né, em brancas nuvens. Então estão navegando, estão
voando mesmo assim para o caminho totalmente correto. Mas isso vem por uma certificação, uma cobrança. E para nós isso é felicidade. Porque o município tem chance de trabalhar dobrado. Então, isso é o papel nosso, é servir, ser provocado. Se vocês falarem aqui para mim hoje, Kenny, não seria legal fazer isso? Vocês vão plantar uma semente. A gente vai estudar, entender, saber o que será que a gente pode fazer para melhorar. E é esse o caminho todo que a gente tem que seguir. Saber que ninguém vai cobrar ninguém, não vamos medir. Se vier uma premiação nacional estadual, parabéns para quem ganhou. As Barreiras ganhar, Luiz Eduardo, São Desidério. A questão toda é se a gente pode se unir ou não. Porque se for por esse sentido, Luiz Eduardo tem que cercar o aterro e só receber de quem for, de Luiz Eduardo Magalhães. Então, o que tem que existir é coerência e acordo. Ô Kenny, e na sua visão, os demais municípios vizinhos, né, as proximidades de Luiz Eduardo Magalhães, estão abertos a essa pauta? Eu entendo que a Secretaria de Sustentabilidade de Luiz Eduardo Magalhães está aberta para ir conversar, para levar um modelo sustentável para esses vizinhos também. E eles também estão enxergando isso? Como é que está o momento? Eles estão enxergando porque todos estão envolvidos no agro. Todos têm uma grande região agrícola. A menor região agrícola é Luiz Eduardo. Então todos eles ganham em tamanho de perímetro do que nós. Todos os municípios têm bons secretários, todos competentes, pessoas que estão dedicadas a trabalhar, que participam de reuniões, como a gente foi em Barreiras esses dias, uma reunião lá na UFOB, para falar sobre esgotamento sanitário na zona rural. Olha aí, quem é que ia falar isso? O que a gente vai fazer? Quais são os próximos passos? O governo do estado está junto querendo ajudar. Então, olha aqui que a gente tem boas pessoas tocando o nosso oeste da Bahia, na questão ambiental. A questão é, quanto recurso o município tem? Aí você começa a entrar na corda que aperta, né? É um pouco mais difícil, o gasto. Então, se não tem, pronto. Eu respondi isso lá atrás, quando eu falei, hoje vocês estão dando pontapé inicial num assunto. Nós temos a IBA, temos a BAPA, temos as associações, temos os grandes produtores conosco. Nós temos o Luiz Eduardo. Quem disse que aqui não dá para fazer uma central regional de algo? A gente pode ajudar. Perfeito. Mas para isso, documentado, papel assinado, todo mundo entendendo e opinião de todo mundo no papel. A gente vai fazer funcionar. A gente consegue fazer funcionar. Dá certo, viu? Legal. E só para também o pessoal que está assistindo entender, né, que não é do setor, quais os tipos de resíduos mais comuns que saem, né, da atividade? Você citou aí pneu, a gente sabe muito de embalagens vazias, né? Eu já trabalhei em fazenda e eu era responsável por fazer esse recolhimento, destinar certinho lá na fazenda. Além disso, o lixo orgânico que é normal, né, tanto na cidade quanto no campo. Que outras coisas que normalmente tem bastante resíduo, né? Pergunta que eu poderia fazer, se você estivesse na fazenda hoje, para onde está indo o filtro de ar, o filtro de óleo? O que sobra, o óleo que eu tiro, a gente tem empresas que recolhem. Existe, eu vou dar dois nomes, Retec e a Mix Ambiental. Essas duas empresas fazem esse trabalho. Só que elas têm parcerias e tem empresas aqui de Luiz Eduardo, que é a Recicla Brasil, é uma que eu conheço, que ela pode recolher. Ela recolhe o filtro, o óleo, tudo junto, num armazém correto, traz para a cidade. Aqui na cidade, essa empresa busca, ou eles levam até Brasília. O filtro, quando você recicla um filtro de óleo, ele tem uma proporção que até tantos % de óleo pode ter nele. Que na hora do preparo, o óleo é separado. Então o filtro de óleo volta para o estado metal, né? O filtro de ar, apesar de ter 70% de espuma ou papel, ele tem o metal e tem a borracha que isola quando você coloca na acoplagem do filtro, né? Então, olha aí. Então já tem filtro de óleo, filtro de ar, mangueira que sobra, mangueira hidráulica, óleo hidráulico, o óleo do motor, óleo do câmbio da transmissão, né? Metal. Toda fazenda vira sempre, todo mundo tem aquele ferro velho. Sim. Que um cara igual eu, que é apaixonado com uma policorte, uma solda na mão, você inventa tudo. Dá para fazer muita coisa. Dá, você reaproveita, mas também tem muita coisa que volta no peso. O peso do ferro é voltado no quilo, é vendido, é extraído e é reciclado. Então, a gente chega muito longe. A Central Campo Limpo é
a maior exemplo aqui, porque a melhor do Brasil hoje está na Bahia. A melhor central Campo Limpo, que é nacional, é nossa aqui. Que mais recolhe, que mais faz o correto. Olha onde a gente chega, né? A gente falar que o conduíte que passa o cabeamento elétrico nas casas hoje é feito de embalagem de veneno, né? De agrotóxico, que é defensivo, né? Chamem como quiser, pesticidas, mas a gente recicla aí. Hoje, se você constrói sua casa, mesmo você brigando aí com o mundo inteiro falando que não compra porque tem defensivo, eu acho que você tem que passar, então, até a energia elétrica num cano diferente, porque a maioria do conduíte hoje é feito das embalagens de defensivos agrícolas. Olha onde a gente consegue chegar. Então, você imagina se a gente, um detalhezinho, uma vírgula a mais numa propriedade rural, olha quanto eu estou pensando no lá na frente. E recentemente, Ken, você teve uma viagem a Brasília, né, com o vice-prefeito. Vocês visitaram uma estrutura lá o pessoal utiliza, eles fazem uma reciclagem através dos pneus que sobram, né? Como é que foi essa viagem? O que você trouxe de insights? O que dá para transformar através desse pneu que é inutilizável, né? Eu começo dizendo o seguinte, nem tudo que você faz no público tem que ter um contrato, tem que ter dinheiro envolvido. Nós temos um problema de 25 anos de pneus aqui no nosso município. A gente resolveu ele em 6 meses, esse problema. Como? Aí que tá. Agora vem o que a gente acabou de falar. Eu fechei a porta. Na política, às vezes, você tem que criar o caos para mostrar a solução. Se eu falar para vocês que quando eu assumi aqui, por 2 semanas seguidas, veio um caminhão de São Desidério entregar pneus aqui, um caminhão cheio, caminhão grande, caçamba. Descartar o pneu aqui, por quê? Lá não tem? Ou qual é a condicionante disso tudo? Qual é o problema que eu não estava sabendo? Quando eu fui ver, tinha uma rua, a rua Sucupira aqui, que não passava mais carro nem bicicleta. Era tanto pneu, e no final de semana o pessoal foi e basculou lá, que ficou no meio da rua, que isso é um perigo, você pega fogo. Residências ao lado. Então eu proibi a entrega de pneus em Luiz Eduardo. Tá proibido. Tem que sentar na secretaria para fazer um cadastro. Eu queria escutar, primeiro, da onde é o pneu? A minha primeira pergunta, da onde é o pneu? Mas sim, eu já era regional e não sabia? Quando eu fiz isso, eu comecei a resolver o problema de Luiz Eduardo. Que eu comecei a identificar quem são as empresas de Luiz Eduardo, quem são as recicladoras que rodavam o oeste da Bahia todo, buscando big bags, embalagens, borracha e tudo mais, e acabavam trazendo pneus, porque o produtor fala, leva o pneu também. Mas se a gente subir a Avenida Salvador aqui de Luiz Eduardo, passar o Universitário, passar a estrada que vai pro Galinhos, Muriçoca ali, né, e o aterro sanitário, depois da ponte é Barreiras. Então a estrada do café tá aqui do lado. Todas aquelas propriedades, mas são barreiras. Então eu vou até quando assumir o ônus dos outros municípios? Então eu proibi. Eu comecei a administrar o que eu tinha dentro de casa, consegui uma empresa que é a Green Ambiental, lá de Brasília, que ele usa isso como matéria-prima. O município poderia vender o pneu? Não sei, não fui atrás. Mas um município inteligente, uma cidade sustentável, ela não pode ter o ônus. Se eu não tiver passivo, se eu não tenho pneus armazenados, se eu não tenho problema, eu tenho um grande resultado. Hoje a gente só armazena os pneus. Eles buscam os pneus e levam de graça. Eles ainda pagam para carregar. Eles ainda estão gerando emprego e renda na cidade, porque eles pagam as pessoas que carregam. A gente tira os pneus de Luiz Eduardo. E dentro desse ano nós vamos ser o município 0 pneus inservíveis na rua, em empresas, em tudo mais, porque agora tem um cadastramento, tem um equilíbrio, sem radicalismo. Eu tive que ser radical apenas no ponto de falar, tá proibida a entrega, e chamar quem é de Luiz Eduardo para organizar. Por quê? Porque agora nós precisamos sentar e resolver, porque o problema ainda não é o pneu de caminhão, o pneu de carro, é o pneu agrícola, que é muito grande. Ele tem que ser guilhotinado, que é uma guilhotina hidráulica que eles chamam, que você pica o pneu em 4 ou 6 pedaços, a partir disso ele consegue passar pela trituração, que é o primeiro ponto, fazer o chip de borracha. São pedaços assim, ó. Então, eu tenho quanto pneu agrícola hoje nas fazendas? Quanto pneu eu tenho esparramado?
O que eu preciso fazer para juntar? A gente consegue fazer uma central regional para receber, guilhotinar e essa empresa de Brasília levar embora daqui? Ou se o produtor pensar, eu quero vender o pneu usado, aí você está indo para o caminho errado. Você já usou, você pagou, ele rendeu, ele trabalhou na máquina, no seu caminhão, no seu carro, ele rendeu o que você pagou. A partir de agora você tem que destinar corretamente. E aí que tá, MTR, Sinir, documentado, eu destinei meus pneus. Porque se eu chego na sua propriedade e falo, nos últimos 5 anos, eu analisei aqui que você comprou 100 pneus de caminhão. Onde é que são os pneus? Ah, eu levei lá para o barracão da prefeitura, mas cadê o documento? Eu gostaria de saber de você para onde o pneu foi. Não, aonde ele foi destruído, eu não sei. Mas se você entregou para mim com documento, eu tenho o documento que eu entreguei lá na frente. Eu e você estamos protegidos. Está rastreado. Rastreado. Rastreamento, isso é ser sustentável. Isso é andar na linha. Mas é uma coisa que a gente já faz, eu já levo. Eu só preciso fazer o documento, gente. É um detalhezinho que a gente precisa alinhar. Sim. A gente precisa alinhar e como? Com as entidades. Você imagina, eu vou até assim aproveitar o momento para utilizar. Uma entidade do agro juntar com o município de Luiz Eduardo e falar, vocês dão o espaço, a gente dá a guilhotina hidráulica, a gente vai triturar e vocês carregam e mandam embora. A gente pode fazer um documento oficial, todas as cidades do oeste que estão próximas aqui. Os produtores, que são da BAPA ou da IBA, têm a permissão de trazer o seu pneu aqui. Eu encerro um problema. Então eu vou ser um município 0 pneus na cidade e no campo. É um detalhe que custa dinheiro, que vai dar um pouco de trabalho, mas resolve. E pensando no, como você fala, né, Kenny, falar em sustentabilidade e olhar para o futuro. Pensando no futuro é uma solução muito vantajosa, com certeza, né? Então... Você sabe que tem gente que roda os bairros periféricos de Luiz Eduardo para comprar pneu. Eu pago R$50 nesse pneu de caminhão. O pneu já tá lá, o cara já trocou. O borracheiro acaba vendendo. Você sabe para que ele paga R$50? Porque ele bota fogo para tirar o arame. E a fumaça, que é uma das piores que existe. Sim. Então, eu tenho que ser rápido. Eu tenho que ter uma ação rápida, eu tenho que tirar esse pneu, eu tenho que tirar esse pneu. Então, nós vamos ter também até um carro que vai passar agora buscando pneus dos pequenos. Os grandes têm a obrigação de entregar lá no Ecopneus. Os pequenos a gente vai buscar. Então a gente quer resolver. Eu não quero mais ninguém. Se você está precisando de dinheiro, vamos trabalhar, vai achar outra função, vai procurar algo para fazer. Não é queimando o pneu, tirando o arame para você vender e você vai fazer algo de bom, né? Então, esse é um problema sério, sério, que como eu disse, eu gosto de falar essas ações, por quê? Porque é um problema que ninguém queria falar. Sim. Mas a gente só vai resolver de um jeito. Isso que eu falei, vocês estão inovando, que a gente está falando hoje sobre problemas também. Ok, e essa empresa de Brasília que utiliza esses pneus como matéria-prima, quais são os produtos que são gerados a partir daí? Porque é fantástico, né? Gera recurso para a cidade, porque eles vão vir buscar aqui, precisa de mão de obra, né? Então o pessoal trabalha, recebe por isso aí, e depois isso vai gerar um outro produto que vai ter mais pessoas envolvidas no processo, enfim, você consegue resolver várias demandas aí, né, através disso. Existem empresas que fazem as 4 etapas, e essa empresa de Brasília, ela apenas recebe o pneu, passa pela trituração, faz o chip, vai para o pátio, do pátio carrega na caçamba, vai para a cimenteira. Ela vai para a fornalha. Mas como essas indústrias têm filtros e mais filtros, assim como a Galvani tem aqui dentro de Luiz Eduardo, filtros e mais filtros que cuidam dessa questão toda, ali é a forma correta de incinerar. Você sabe que para fazer o cimento, a gente vai de 1.200 a 1.800 graus, né? Então hoje a gente tem o calcário, né? O calcário que é utilizado, o gesso agrícola, que é utilizado também no cimento. O cimento nada mais é do que uma dolomita passada por uma alta temperatura, que eles chamam, antigamente falavam de fritar, pela temperatura que vai. E hoje ainda tem o incremento da borracha e do metal que vai junto. Falam que, pela explicação dele, o metal até 1.200 graus ele fica de uma forma mais líquida. A partir do momento que você vai a 1.800, ele vira pó junto. Degrada. Então, olha aí.
tem algo voltando. Uhum. Você sabe que hoje faz vidro de areia? Sim. Você usa no jateamento. Então tem lugares que já é proibido usar areia. Então não quer que você vá na beira do rio ou numa estrada ou do rio mesmo tirar areia Uhum. para fazer o jateamento. Eles querem que você use de vidro. E hoje tem empresas pegando e colocando 30% do vidro como areia na construção de paralelepípedos, de paver, de meio fio. Então, Sim, faz todo sentido, né? tá voltando. Volta Então, a ser a matéria-prima ali. tem como não ficar feliz com ações como essa? Pneus nossos aqui estão virando cimento, estão indo para fornalha, estão sendo feitos. Tem outros que estão usando fazer o pó de borracha, fazendo o tapete. Hoje tem cidades que é proibido o parquinho com areia. A gente tem animais soltos, tem o gato que foge, tem. Uhum. Então, tem a sujeira, tem a doença, tem o bicho de pé, tem toda coisa. Tem a micose. É borracha. Olha só. E borracha reciclável. Tem pistas em Fortaleza tem uma pista de corrida de não sei quantos quilômetros que ela é toda de borracha. Olha só. Todo do material Então, reciclado. Tá voltando, tá voltando. Isso é legal. Então, a gente sabe que lá em Brasília a destinação é correta. Uhum. A gente tá feliz por isso. E tem muito mais, já falei pra ele, tem muito mais pneu pra chegar aí, viu? Eu vejo um movimento grande assim também de startups e novas ideias, né, para resolver esses problemas aí que, como você iniciou o episódio falando, é uma visão complexa, né? É todo um sistema complexo, não é A nem B, é o do jeito que a gente evoluiu, né? A sociedade e a gente precisa de pessoas pensando para resolver esses problemas em conjunto. Então eu vejo assim muitas startups pensando nisso ultimamente, que dá muita esperança, assim, né, pra gente. Tá, porque eles têm a visão fora da caixa. Eles estão vendo de fora. Ninguém mais vai inventar a roda. Uhum. A roda já foi inventada. Agora, como eu vou fazer ela girar é outra história. Então tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita startup. Ontem eu estava numa reunião com um dos maiores do Brasil. Um dos caras que fez a implementação do Floripa Lixo Zero. Uhum. E a gente vai ter um encontro com ele, tem ideias boas para vir, tem muita coisa para acontecer. E isso, a empresa dele toda começou por uma startup. Olha só. Olha de onde veio. Então, hoje, a única cidade que pode falar que é lixo zero, que trabalha dignamente e tudo mais, é Florianópolis. Olha só. Então, por que eu não vou visitar? Aí, o Luiz Eduardo vai ser lixo zero? Deus queira. Sim. Mas eu tenho que buscar alguma ação Uhum. e implementar para minha realidade e começar a dar um passo. Um passo de cada vez. A gente tem a chance, né? Eu costumo falar, né, muito de Deus. Eu falo que Deus é o caminho, mas quem dá o passo somos nós. Né? O passo tem que ser nosso. A gente tem que ter fé. Luiz Eduardo vai mudar. Assim, em 6 meses a gente acabou com o problema do pneu. Eu fico imaginando daqui a 12 meses, mais 12 meses. Será que eu vou conseguir ter feito isso ou aquilo? Esse recado que a gente está dando aqui hoje vai chegar aonde? Tem gente que vai interessar e falar assim, ó, o Luiz Eduardo pensando diferente. Como eu disse, vou repetir. Não é só mudar o nome da secretaria, tirar o meio ambiente e botar sustentabilidade. É mostrar realmente que a gente quer ser a cidade mais sustentável da Bahia. E tudo na vida, né, Kenny? São grandes feitos, grandes conquistas são feitas de pequenos passos. Tem que dar o primeiro passo, começar e chegar lá, né? E nessa linha, né, falando de inovação, né, a Josi trouxe exemplos de algumas startups que estão pensando fora da caixa. Tem algum exemplo de sustentabilidade que te inspira? Você já viu em algum lugar do mundo e que você tem um sonho de trazer para a nossa região? Olha, tem vários detalhes, sabe? Você olha a Floripa Lixo Zero, Uhum. você vai em Brasília, você vê que cada um tem uma ação diferente para tomar em questão do meio ambiente. Mas o que eu mais gostaria mesmo, que seria um sonho, é o que vocês me trouxeram para a gente falar. Campo e cidade. Uhum. Quando a gente tiver um equilíbrio, eu não falo que a gente não tem equilíbrio, tem, porque o agro respeita o meio ambiente. Independente dos super radicais falarem que não, eu continuo batendo a tecla. Você deixou 20% do teu lote? Ou você construiu uma edícula no fundo onde era para ter umas árvores? Eu não deixei 20% do meu lote, mas a fazenda tem que deixar. Ué, qual é o significado disso tudo? As pessoas que falam isso não separam o lixo dentro de casa. Então, o meu sonho aqui eu vou juntar isso com o que eu falei dentro da ABAPA. O algodão busca certificação.
do algodão sustentável. Não só nacionalmente, como internacionalmente. Tem órgãos fazendo isso. E Luiz Eduardo está podendo ajudar. Mas se eu conseguir, aproveitando que Luiz Eduardo é um território pequeno, tem pouco produtor, mas tem muita algodoeira. Será que a gente não consegue ser o primeiro município 100% algodão sustentável? Então, peraí, eu trouxe uma ação do campo, pessoas que querem a certificação. Nós, como município, queremos dar essa chancela, tanto que eu falei para a nossa presidente ontem, Alessandra, vamos fazer um projeto de lei, mas não vem nem do meu lado, nem do seu, mas um projetinho selo verde. Né? Todo município tem selo verde, selo aqui, amigo do meio ambiente. Não. Certificação. Será que se você me entregar toda essa papelada, eu não posso te dar um certificado e esse certificado valer por todos esses documentos que você tem na mão e você apresentar? Fala, tá aqui, ó. O secretário Luiz Eduardo chancelou, tá aqui. Eu entrego aqui no Nacional, o Nacional me dá o carimbo também, o Nacional eu levo pro Internacional. Então, por que não as algodoeiras também ter a separação, ter todos os resíduos que eles estão fazendo? Uma das poucas empresas que são mais afastadas da cidade que me ligaram, me chamaram para reunião, conversaram, vieram, trataram comigo, foram algodoeiras. Várias. Legal. Então, por que a gente não vai conseguir também ser o primeiro município que olhou o total? Se eu estou incluso no agro, eu tenho que olhar agro também, e não só cidade. E mostrar para a molecada da cidade. São 22.500 alunos, se eu não me engano. Então eu tenho eles para ensinar muita coisa. Convencer eles de que, além de ser uma cidade sustentável, o nosso agro tem que ser olhado com um olhar diferente. Hoje tem uma lei aprovada na cidade de que a inclusão do agro tem que estar dentro da escola municipal também. Olha que legal, que interessante. O vereador fez, uma vereadora. E se eu vou levar o recado do agro, o meio ambiente tem que estar do lado. Podem falar o que forem no mundo afora. Nós respeitamos, eles querem o nosso Brasil, eles querem olhar o que a gente faz. Eu disse isso ontem para o Jornal à Tarde. Estão todos de olho no nosso cerrado. E não só nisso, estão de olho na inovação. E quando a gente fala inovação, é a gente falar daqui uns dias que não tem pneu agrícola na fazenda, o filtro foi destinado corretamente, a empresa de reciclagem passou. Ué, nós estamos a um passo do paraíso, como diz a música. E nós estamos a um passo, por quê? Porque o povo daqui tem vontade de fazer o correto. Então, essa é a minha grande vontade hoje. Maravilha. Pensando no que você está falando, acho que a gente tem 3 pontos que eu gostaria de ampliar aqui com você. O primeiro é a questão do algodão que você citou, né? A gente poderia, assim como o Luiz falou, que é uma inspiração, né? A gente falou aqui sobre os desafios e o algodão sustentável, que está sendo um exemplo. Gostaria que você comentasse um pouco mais sobre o que é, para quem não conhece, né? O que as fazendas precisam fazer para ter esse selo e o que poderia ser copiado, digamos assim, para outras culturas nesse sentido. O algodão, aonde ele chega, ele muda a história. Luiz Eduardo se transformou depois do algodão. Jamais a gente vai tirar o mérito de quem veio plantar o arroz, quem entrou na soja, quem ama plantar milho, para as gramíneas que vêm agora, os mix que vêm de cobertura pós, é agro. O cara do alface também é agro, todos são. E eles estão aprendendo muito. E hoje se usa muito na agricultura familiar também o que vem sendo feito no algodão. O algodão não é só, eu levei o pneu, eu levei lá no aterro sanitário, o Recicla Além de Luiz Eduardo recebeu todo o meu resíduo sólido reciclável e tá tudo bem. Não. Ação de campo, conservação de solo, plantio direto, biológicos. Vocês são o início disso tudo também pela consultoria, né? E esse outro passo de vocês, o Cultivo Futuro, é algo que eu não consigo, desde quando a gente conversou aquele dia, eu ainda não consegui mensurar onde vai chegar. E olha que eu tento pensar muito fora da caixa, mas eu não consegui mensurar ainda. Mas isso começou com uma consultoria, começou com um trabalho de família, né, e dos colaboradores. E olha o quanto o biológico cresceu. Alguém fala em produzir esse biológico? Não. Alguém fala da biotecnologia, que tem como plantar sem a biotecnologia numa semente? Né?
Olha aí a galera dos índios do Mato Grosso. Ah. Eles estão pedindo, por favor, para o governo federal liberar o uso do transgênico, da semente. Porque eles não conseguem mais produzir com a semente crioula. E parabéns para quem fala que dá para fazer, porque não dá. Não tem como. Então, todos uma hora vão ceder para a tecnologia e para o futuro da produção de alimentos. E o algodão, ele é muito mais rápido. Ele é muito mais dinâmico, né? Eu vejo muito a soja e o milho um círculo. Eu planto, faço contrato, eu cuido, eu colho, eu amarro meus custos, eu fico de olho, é um pouco mais tranquilo, eu colho, eu rezo muito porque tem que chover também, se eu não tiver pivô. Eu faço a colheita, eu entrego, eu armazeno o resto, eu armazeno mais tranquilo, eu cuido da umidade, eu cuido do fungo, mas eu não tenho medo do fogo, a armazenagem de algodão, então o algodão é mais dinâmico, tem mais colaboradores, tem mais gente trabalhando, e eles buscam algo que muita gente falava que ia dar certo. Sim. E tá aí, certificações hoje. Hoje eu posso dizer que eu vou ter, se eu quiser, o meu algodão sustentável. E a gente teve uma reunião aqui agora na BAPA sobre isso. E como aquele dia foi uma virada de chave para mim. Que eu disse para eles, a gente já pode fazer muito. O que mais vocês precisam? Joguem na mesa, tragam para nós que o município é obrigado a pelo menos pensar sobre o assunto e dar um prazo, se falar, dá para fazer. Em quanto prazo? 6 meses ou 1 ano? Então a gente precisa resolver. Se eu quero falar em sustentabilidade, essa galera toda que traz esse PIB nosso para cima tem que ser bem tratada e tem que mostrar para o mundo inteiro que existe uma prática sustentável. Quando a gente sai da agricultura de larga escala, você não vê mais curva de nível, você não vê plantio direto, você não vê palhada de cobertura. Aqui no nosso assentamento mesmo, nós temos o maior problema de estradas que existe em toda a região. Porque toda a água do campo vem para a estrada, porque não tem, cada um cuida da sua água. Eu não tenho uma base larga, eu não tenho uma curva de nível, eu não tenho um preparo. Todo mundo quer ganhar muita coisa. E uma coisa que eles querem ganhar muito é a mecanização de solo. Passa uma grade para mim aqui, passa uma grade para mim aqui. Mas você não precisa. Ah, mas o vizinho está passando a grade, passa para mim também. Eu também quero umas horas mais. Não é o ganhar. É o saber que se às vezes o que eu estou ganhando está me prejudicando. E hoje o agro cresce muito, o algodão cresce muito por isso. Porque ele sabe a hora certa de fazer, o quanto colocar e que hora eu devo colocar. Como eu devo fazer. Essa é a diferença, né, que o algodão trouxe. E então nós temos a plataforma Algodão Sustentável. E agora, por que nós vamos esperar as outras culturas que eu tenha, eu vou fazer sem ganhar algo? Eu não vou ter certificação, eu vou ganhar o quê? Né? Eu não estou dizendo que o agricultor pede isso. Mas muitas vezes a nossa cabeça trabalha no mecanismo de recompensa. Será que eu vou ser recompensado? Vai. Fazer o correto traz recompensa. Então, a ProSoja é o meu primeiro caminho que eu busco, vai ser hoje também, é o meu primeiro caminho que eu busco para levar essa tratativa ao algodão e agora a ProSoja. Então, eu quero igualar logo. E por que a gente não vai mostrar para todo mundo que os produtores de soja, primeiro de Luiz Eduardo, depois a gente vai pensar na expansão, mas primeiro os de Luiz Eduardo aqui, que nós temos no Paraná, Bela Vista, Timbaúba, Entre Rios, a Estrada do Feijão aqui, dos pivôs. Toda essa galera aqui e todo a Bananal, né, o fundo aqui da cidade, toda essa galera, a gente tem uma grande área. E aí, a gente vai fazer o quê? Vamos mostrar que a gente vai se igualar com o algodão sem ninguém estar me pedindo nada. Apenas numa bela sentada de tratativa, conversando. E como eu disse, vou falar de novo. É a primeira vez que está se falando sobre isso. Porque todo mundo tem que ser igual. Então, o que a gente vai ganhar é o que eu falei, daqui a 10 anos, a gente vai estar muito mais feliz, muito mais tranquilo, porque a gente vai falar assim, são 10 anos que o pessoal da soja, da ProSoja, da BAPA e das outras instituições estão fazendo o correto, juntos, no campo e na cidade. E conte conosco, né, Josi, com o Movimento Cultivo Futuro. De fato, o movimento tem essa missão, né, da gente poder levar esse conteúdo, levar informações que são baseadas em pesquisa, né, que são consagradas. Sim. Com a responsabilidade desse futuro mais sustentável, mais promissor. Conte conosco, Kenny, também, né, para esse movimento, para a gente poder levar para essa população também, né,
da agricultura familiar, de áreas menores, que muitas vezes o que ele precisa não é a grade, não é o trator ali, ele precisa do conhecimento, da informação, né, de uma maneira objetiva para ajudar ele a tomar as decisões do futuro dele e se tornar mais sustentável. Os maiores, você falou, fazer o correto economizando. Perfeito. Os maiores índices de salinização do solo estão onde? Nas pequenas propriedades. Porque eu não sei a quantidade que eu jogo. Todo ano eu quero jogar um pouco, mas está na hora de parar. Tem áreas aqui de agricultura familiar que você pode plantar 3 anos aí sem jogar nada. Só fazendo um complemento com esterco que eles ganham, com adubação orgânica, com palhada, né? Os maiores índices também de excesso de erro em aplicações é na agricultura familiar. Os maiores índices, eu fiz essa pergunta, eu lembrei agora que eu já tinha lembrado que eu não queria deixar de fora hoje para falar sobre isso. Minha primeira reunião que eu fui convidado para ir uma reunião ambiental, que veio gente do oeste da Bahia todo. Eu fui convidado porque eu fui secretário de Agricultura e agora do Meio Ambiente. Eu achei que nesse dia ia ser algo assim, nossa, pelas 2 funções eu fui chamado. Mas toda vez que iam falar do agro, eles olhavam para mim. Toda vez que iam falar do agro, olhavam para mim. E não estavam falando bem, infelizmente, né? Aí eu fiz uma pergunta para essa moça que ela era bem radical, né? Falando muito dos pequenos e atacando o grande agronegócio. Eu falei para ela, os maiores índices no resultado do exame de colinesterase, que é o nível de intoxicação, não é isso? Não sei isso. Vem de que área específica da agricultura? Aí ela começou a alterar a voz. Eu falei, eu sabia que você não ia querer me responder e que a gente ia partir pro lado do grito, né? Mas eu vou responder para você. É na agricultura familiar. Você pode ir aqui na rede municipal de saúde, você pode pesquisar onde for. Por quê? Porque não usa o EPI. Porque às vezes o EPI é caro na visão deles. O caro é você ficar doente. Exato. É não ter um controle correto, não saber o que o vento atrapalha. Tudo isso conta. Então, o que é que a gente continua fazendo errado? E pesquisas da Faculdade Federal, que fica em Barreiras, hoje demonstram para nós que o gráfico está nivelado aonde tem o grande agronegócio quando se fala em coleta de água para análise. E aonde nós temos o erro hoje, o nível vermelho, onde se fala em defensivos ou de alguma molécula específica, é nas regiões de chácaras, de agricultura familiar, que são vilas rurais. Por quê? Porque ainda acha que eu vou no mercado eu posso comprar um produto para botar na bomba costal para desinfetar de alguma coisa. Eu posso comprar um bichinho, mas eu não sei, eu não li que eu tenho que utilizar isso, diluir em 2 vezes de uma costal de 20 litros, que eu faço de uma vez só, logo depois eu irrigo, molho minhas plantas, essa água corre, o rio está bem ali. Então, é aí onde está o erro. Existem de vez em quando alguns desencontros nesse gráfico, quando fala em agro, pode ter estourado uma curva de nível, pode ter acontecido algum problema, mas hoje o que a gente não tem o que a gente tem que parar de fomentar, alimentar, é o radicalismo. Todos podem aprender, o agro quer aprender todo dia. Hoje o que vocês estão fazendo aqui é uma das maiores funções sociais. Quando eu disse que as empresas precisam criar uma função social, isso aqui que vocês estão fazendo é função social, porque esse recado tem que chegar para todo mundo. Então, se eu estou levando uma palavra, eu estou levando algo que vai mudar o jogo, se eu mudar a mentalidade de uma família, você mudou muito. Essa família uma hora vai chegar em um lugar e falar assim, ó, tá errado, porque eu comecei a fazer assim e melhorou. Então, são 2, e vão ser 3, vão ser 4. Isso aqui é uma função social. Isso é algo fora do normal mesmo, e que o que eu comentei na reunião que eu participei não deveria mais existir. A gente tem que parar de bater palma para doido dançar, né? Essa é a real palavra. Tem que cada vez mais pensar que somos um só e que temos que resolver os nossos problemas, e é isso. Tem muita gente querendo comer nesse mundo, viu? Temos a missão de alimentar. Você deu esse exemplo, eu lembrei também daquele exemplo que faz uns meses, né, que caiu o caminhão cheio de agrotóxico, né, de defensivo no rio, e o pessoal na internet choveu falando mal
Então, você vê, né? Um problema que nem que é da ponte estrutural ali da cidade e o pessoal aproveita para fazer todo. E se fosse um caminhão de, sei lá, né? De alguma coisa que é de outra que não tem nada a ver, será que eles iriam... Fosse um caminhão cheio de vacina, de remédios, Exatamente, porque a exatamente. diferença Será que iam falar, né? do remédio pro veneno é a dose. Dose. É a dose. Então, se cai um caminhão de Tilenol dentro do rio, Viu? a gente ia ter um problema também, às vezes, até maior. Então, Mas é menos, concentrado. menos polêmica, mais resultados. As pessoas estão ganhando muito para polemizar e não para resolver. Bom, a gente está caminhando aí para o final do episódio, né? Já chegamos a 1 hora de episódio e eu queria só finalizar, Kenny, porque eu sei que você também é uma pessoa antenada em tecnologia, né? Você contou pra gente no outro dia ali que você trouxe algumas soluções, já trabalhou. O que que vocês, acho que um aplicativo, né, que você estava contando, o que que vocês têm trazido nessa vertente, assim, ou tem projetos para trazer na questão da sustentabilidade e tecnologia? Bom, eu acho que, tirando essa função que a gente comentou muito aqui, que é do dia a dia, da correria, que isso nunca vai acabar, né? O que a gente tem que trazer mais é as pessoas para próximo. E só tem uma coisa que aproxima hoje. É isso aqui. É a TV, é o celular, é a mídia, é a forma como é feita, como chega até mim a informação. Hoje o Luiz Eduardo acabou de lançar o Conecta Além, que é um aplicativo, é o aplicativo da cidade. E lá a sustentabilidade vai estar em um dos tópicos altos também. Não só porque vai receber denúncias, porque a denúncia tem que ser resolvida rápida. O fogo tem que ser apagado rápido. O descarte irregular tem que ser contido rápido. Um limpa-fossa que num dia de azar dele e fúria resolve jogar em qualquer lugar. A gente tem que agir rápido, analisar aquele local, fazer algo diferente. Mas eu também tenho que trazer as empresas para mais próximas. Não cabe mais ninguém andar sem uma licença ambiental. Ah, mas eu tenho que ir na secretaria, eu tenho que pegar fila. Não, hoje você vai no aplicativo. A gente acabou de fechar uma empresa que vai fazer até o protocolo vai ser online. Já deveria estar acontecendo há muito tempo aqui, mas chegou. É realidade nossa já. Dentro do aplicativo Conecta Além você vai ter isso. E eu acho principalmente o seguinte: tem como ser digital, ser inovador, carregado de tecnologia, carregado de inovação e não ser sustentável ou não? Isso tudo é uma coisa só hoje. Isso é um pacote de presentes só, tá no mesmo laço. Quando você abrir, ele é todo seu. Então basta que você busque também, busque essa inovação. Vou novamente não só elogiar, mas o Cultive o Futuro fechou isso tudo dentro de um pacote só. Vocês vão trazer ferramentas que vão ser lançadas gradualmente aí, né? Para todos, de uma forma em que vocês vão totalmente virar o jogo. Então, isso é ser sustentável. Pensar em atualizações, em estudo. E o principal de tudo, eu fiz um comentário das primeiras perguntas aqui. Quando a gente fala em futuro e tecnologia, eu acho que é levar a tecnologia para a educação ambiental, mostrar para eles de uma forma mais dinâmica, usando a tecnologia, de que eles podem fazer a diferença para o nosso Brasil. O Brasil precisa. Ontem, quando eu fiz uma pergunta para uma das maiores TVs da Bahia, eu falei para ele: você consegue entender o tamanho do problema que é o pneu na Bahia? Ele falou: ninguém nunca falou sobre o assunto. Eu falei: então vamos falar agora? Tem algum problema você falar? Ele falou: não, vamos seguir. Ah, pauta bomba. Eu falei: pauta bomba. Então, isso é resolver. É tentar achar qual é o fio que vai desativar essa bomba. Tá todo mundo com o alicate na mão. A bomba tá ali. Quem é que vai dar o primeiro passo? Então tá na hora da gente desarmar essa bomba. Tá na hora da gente desarmar a bomba do radicalismo. Ensinar pra molecada que agro e meio ambiente vale a pena. Tá na hora da gente ensinar para todos, juntos, né, Kenny? caminham juntos. Tá na hora da gente ensinar que o diálogo resolve, o diálogo abre caminhos. Eu ser um ser humano, eu posso ser um ser humano que pensa no outro.
eu quero resolver. E foi isso que eu disse quando eu assumi essa pasta aqui. Eu tenho uma grande chance de dar um novo passo e eu nunca imaginei que sendo convidado por vocês e dando esse passo, podendo falar coisas que eu nunca falei aqui, eu posso dizer que eu estou concluindo, concluir não, que para concluir, se eu quero levar um prazo grande para poder fazer tudo que eu já É pensei. o início, meio e evolução, né, Kenny? Eu estou evoluindo muito pelo que eu falei que eu quero dar um grande passo nesse município. E foi hoje aceitando vir aqui e falando tudo que eu queria falar, que eu não tinha falado em lugar nenhum ainda. A gente tem problemas para resolver e, assim, o agro já errou muito. Já errou muito. Agora, se você comparar entre agro e cidade, quem resolveu primeiro os seus problemas? O agro. Então, eu não apago uma história, mas eu posso fazer uma nova. Aquele problema lá de trás não tinha tecnologia, a informação não chegava. Para quem morava a 40 quilômetros de estrada de chão numa vila, para poder ir no mercado, eu tinha que fazer mercado a cada 2 meses, porque não tinha como ir toda hora. Como uma informação ia chegar para mim? Não chegava. Então, hoje chega. Então, o agro construiu uma nova história rapidamente, né? Falando em meio ambiente. E agora, se eu tenho esse exemplo que o Kenny carrega do agro, que você não acha que é mais fácil eu também aproveitar e falar assim, ó, o agro resolveu, eu tenho a obrigação de resolver na cidade? Então, tá vendo como tudo isso vira um empurrão, é um impulso. E a gente pode seguir pela frente aí com uma história nova. Maravilha, muito bom. Que bom, ficamos muito felizes, né, de dar essa abertura e é isso que a gente quer promover, como o Luiz falou, reforçando, essa união aí de todos em prol, né, da evolução e do futuro da agricultura como um todo. E a gente sabe que o futuro e a evolução da agricultura é a evolução também da sociedade, né, porque a agricultura é a base aí do Brasil, mais ainda, né. Então a gente fica muito feliz com o seu feedback aqui também pra gente. Luiz, mais alguma questão? Gostaria de parabenizar mesmo o trabalho, né, Kenny, que você tem feito pelo nosso município, nossa região como um todo, pelo nosso setor também. E agradecer, né, agradecer por ter vindo aqui, falado, exposto, né, seus pontos de vista, projetos futuros, trazendo já realidades que o município já possui, que a população pode aproveitar hoje já, né, de benefício. E conte conosco, né, reforçar essa mensagem de contar com o Movimento Cultivo Futuro, porque nós temos o papel de levar essa informação adiante de fato. Não, hoje eu posso falar que eu concluí mais um passo, como eu disse há pouco, não só em falar o que não tinha sido falado, mas a pulga atrás da orelha para alguém vai ficar. A gente precisa resolver e o principal, vocês iniciaram o Cultivo Futuro de uma forma sustentável, falando sobre sustentabilidade, trazendo pautas aqui que às vezes outras empresas iam querer fazer algo diferente, deixa isso para depois. Não. É agora. O futuro é agora. A gente precisa pontuar esses dados agora, porque eu não posso esperar que me cobrem para eu fazer. Vamos resolver antes, né? Então, esse eu acho que é o principal recado que vocês, não eu, vocês estão dando aqui hoje para o Brasil inteiro estar assistindo, é que a gente não vai esperar. O agro nunca esperou e agora a gente vai dar mais um passo grande. Como eu disse, tá todo mundo de olho no nosso oeste da Bahia, no nosso cerrado, no que é feito aqui. E agora, quem sabe, eles não vão olhar e falar bem assim, ó, não é só o berço do maior laboratório do mundo, do maior filtro de solo do mundo, mas será que aqui também não vai ser o berço do maior polo de sustentabilidade do Brasil e do mundo? Tá com a gente, né? Estamos caminhando para isso. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado a você. Estamos com o queijo e a faca na mão e agora é só seguir adiante, né? Então também, mais uma vez, agradecendo a presença do Kenny aqui, né, Luiz Eduardo, e você aí também, né, você que está do outro lado, será que você gostou desse episódio? Alguma coisa que você concorda, discorda, quer deixar aí nos comentários? Deixa no vídeo ou mande lá para contato@cultivefuturo.com.br. Acompanhe as nossas redes sociais, porque logo vão ter muitas novidades aqui dentro do movimento. Como vocês sabem, a gente já está anunciando aí faz um tempo. Nós vamos ter a revista Cultive Insight, vamos ter, além do podcast aqui, o livro, a plataforma Cultive Academy, com muito conteúdo de qualidade, feito por quem realmente vive o campo, vive o agro. Vai ter o acesso gratuito lá para você
acessar e comentar também aqui o CultiveCast com exclusividade. A gente dá preferência a quem estiver lá na nossa comunidade. E é isso. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau! Até mais!